Adeus liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, os defensores da liberdade de expressão e os que se opõem à liberdade de expressão estão há muito tempo em desacordo. Mas ultimamente, a batalha vem ficando cada vez mais intensa e os que se opõem à liberdade de expressão parecem estar ganhando. Mas por que a liberdade de expressão é tão importante assim? Porque supostamente é uma salvaguarda contra um governo, qualquer entidade tirânica. Assim, à medida que os que se opõem à liberdade de expressão ganham força, o governo tirânico também ganha. Se todos os cidadãos de um território tivessem uma opinião e um único indivíduo tivesse outra opinião, a maioria não teria mais direito moral de silenciar o único dissidente do que ele, se ele tivesse o poder de fazê-lo, teria de silenciar a maioria. Silenciar a expressão de uma opinião é nada menos que roubo. Não é apenas roubar da pessoa que mantém a opinião que os outros desejam silenciar, mas também daqueles que estão em desacordo com sua opinião. Como assim? Porque se a opinião estiver certa, aqueles que discordam são privados da oportunidade de aprender por que está certo. Por outro lado, se estiver errado, eles perdem a oportunidade para exercitar seus poderes de raciocínio e seus poderes de persuasão para ajudar a pessoa equivocada a entender por que sua opinião está errada. Além disso, quando alguém sufoca uma opinião, este alguém nunca pode estar 100% certo de que a opinião está errada. Mas mesmo que fosse possível para este alguém saber com certeza absoluta que a opinião está incorreta, ele ainda estaria na enviesada estrada moral para tentar calar o ponto de vista de outra pessoa. A verdade é que aqueles que suprimiriam as opiniões dos outros não são apenas falíveis, eles não têm autoridade natural para decidir o que os outros devem dizer ou ouvir. No entanto, todo o silenciamento da expressão implica claramente a infalibilidade por parte dos silenciadores. E não são apenas pessoas que são falíveis, mas também eras inteiras. Por toda a história registrada houveram opiniões geralmente aceitas que eras subsequentes consideraram ser falsas muitas vezes a ponto de serem consideradas absurdas pelas gerações futuras. O problema é que novas evidências e o esclarecimento em praticamente todas as áreas da vida surgem quase diariamente, o que muitas vezes faz os especialistas do ano passado parecerem tolos. 150 anos atrás, milhões de americanos não acreditavam que a escravidão era imoral. Essa ideia hoje é inaceitável. Quando usa o termo geralmente aceito, ele ressalta o quão grande é o problema, porque a grande maioria das pessoas no mundo de hoje é incapaz de pensar através de uma opinião racional sobre qualquer coisa, além de esportes e outras formas de entretenimento. E, por falar nisso, eles geralmente estão errados, mesmo nessas áreas não intelectuais. Infelizmente, no entanto, os fatos raramente são capazes de contar sua própria história. Eles devem ser apresentados, por seres humanos falíveis, todos os quais abrigam seus próprios preconceitos e vieses. A verdade é conhecida, a pessoa que é melhor equipada para analisar qualquer fato ou conjunto de fatos é o indivíduo cuja mente está aberta a críticas, de suas próprias opiniões e conduta. Não há nada mais impressionante do que uma pessoa que, depois de estudar os fatos, conclui que sua opinião sobre algum assunto estava errada. E o caminho mais provável para chegar a uma conclusão tão purificadora é ouvindo opiniões opostas. É o caminho que leva a uma maior sabedoria. Aconteceu comigo em mais de uma ocasião, e posso dizer com certeza de que é uma experiência purificante que aumenta a sua autoestima. Embora eu tenha pouca consideração pelos conservadores do establishment, tenho um problema ainda maior com aqueles da esquerda radical. Enquanto eu respeito muitos deles, por ter uma crença inabalável na filosofia do socialismo, o ditado marxista pede abertamente para que se esmague toda a dissidência, e para mim, isso é um desqualificador automático. Uma vez que a dissidência passe para a clandestinidade com grande risco para aqueles que insistirem com isso, tudo o que resta para o Estado fazer é realizar a lavagem cerebral das crianças desde a tenra idade, muito antes de ter a capacidade de desenvolver seus poderes de raciocínio dedutivo. Um último, mais importante ponto sobre o assunto de reprimir a liberdade de expressão, em opiniões desafiadoras, é útil apresentar os casos mais extremos possíveis,
porque casos extremos colocam um holofote em ambos, fatos e ficção. O senso comum nos diz que o que é bom em uma pequena escala deve ser bom em uma grande escala também. Da mesma forma, o que é ruim em pequena escala deve ser ruim em uma grande escala. No entanto, adeptos do Estado poderoso se recusam a ver esse fato autoevidente. A liberdade pessoal, é claro, não tem nada a ver com o tamanho de uma população. Muito menos com mercados livres. De fato, um mercado livre funciona melhor quando mais pessoas estão envolvidas. E, é claro, o governo limitado é sempre preferível, porque, como uma população aumenta em tamanho, as tentações para os políticos redistribuírem riqueza, instituírem regulamentos repressivos e atacarem liberdade de expressão se tornam irresistíveis. Se um argumento não puder suportar o teste de ser levado para um extremo, então ele não é válido no cenário menos extremo. Os radicais contrários à liberdade de expressão de hoje têm uma mente fechada quando se trata de ouvir casos extremos, porque casos extremos destacam a lógica. Assim, a única maneira de proteger suas posições é silenciar aqueles que falam contra eles. Hoje, embora finjam estar em desacordo uns com os outros, especialmente a crença de que alguma forma de socialismo é desejável. E eles certamente não veem necessidade de discutir casos extremos do que acontece quando um país adota o socialismo, porque eles estão de acordo que nunca poderia acontecer aqui. Conte isso para as dezenas de milhões de alemães, russos e chineses que pereceram sob o domínio socialista de Hitler, Stalin e Mao. É muito ruim que ninguém queira considerar casos extremos como estes enquanto continuamos a aceitar o sufocamento da liberdade de expressão com apenas um pouco de uma falsa indignação aqui e outra ali. Descanse em paz, liberdade de expressão.